Fala galera! Hoje o meu entrevistado é o Mexerica. Ele é professor de natação e também personal trainer. E para começar, como que começou a natação desde a sua infância até os dias atuais? Como que Bom, eu veio? sempre nadei. Desde os 5 anos comecei na natação. Meus pais colocaram, eu e minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, e sempre nadei. Tive um certo destaque, cresci em São Caetano, então tive um certo destaque na ABC, e as coisas sempre foram rolando meio que naturais, né? Depois que eu parei de nadar, eu entrei para a Faculdade de Educação Física, me formei e aí fui ser treinador de natação. Então passei por várias academias, por vários clubes, já cheguei à seleção brasileira, fui técnico de seleção paulista, me especializei, fiz uma especialização no Comitê Olímpico Brasileiro, fiz pós-graduação, sempre na área de natação. E agora, há um ano e meio, mais ou menos, tive a grata, não surpresa, mas uma coisa muito boa de poder vir trabalhar com o pessoal do Paralímpico. Que bacana! Você falou do Comitê Olímpico Brasileiro. Conte um pouco dessa experiência sua como técnico da seleção brasileira, também paulista. Como que foi essa bagagem profissional, experimental na área da natação, na sua vida? Bom, eu fui técnico de seleção brasileira da categoria juvenil, né? Não da principal. A gente foi para uma competição em Coimbra, em Portugal, que chama Multination, tem todo ano, e o Brasil é convidado. Apesar de ser uma competição para os europeus, o Brasil sempre é convidado e sempre leva uma delegação. E eu tive, em 2012, fui um dos treinadores dessa seleção que foi para Coimbra, que para mim foi um divisor de águas, assim, né? Você poder vestir a camisa da seleção como treinador. E eu, na época, trabalhava no Paineiras, e era um trabalho muito de base, muito com associado, e a gente sabia que chegar nessa posição, nesse clube, era muito difícil. Então, para mim, foi um grande prêmio poder ser treinador da seleção brasileira. Nas 2 oportunidades que eu fui de seleção paulista também, foi na mesma esteira, e para mim era um objetivo de vida, era ser treinador da seleção paulista. Foi uma coisa que eu consegui. Nesse meio tempo, na preparação para as Olimpíadas do Rio, o COB selecionou alguns treinadores, que se chama Academia Brasileira de Treinadores, está na 3ª edição. Na primeira edição, foram selecionados 17 treinadores da natação, da ginástica olímpica e do atletismo, de todo o Brasil. E eu fui um dos 17. Então isso foi muito bom. Foram 2 anos de curso. Foi um curso bem bacana, que a gente ia para o Rio direto, tivemos aulas com excelentes profissionais, tivemos uma interação bacana com as outras modalidades e foi também uma experiência muito boa. Eu digo que a natação me proporcionou experiências realmente sensacionais. E fale um pouco a respeito da CNU. Então, a CNU surgiu... Eu era treinador dos convencionais e fui convidado a ser treinador da Medicina Santo Amaro, dos universitários, da parte de natação. E comecei, já é o 4º ano que eu estou lá, e aí comecei a me envolver nesse mundo, e a gente viu que uma coisa que tem muito forte no esporte universitário, ao contrário da estrutura, é a paixão. Então são pessoas que realmente gostam do esporte e enfrentam muitas dificuldades para praticar o esporte que eles gostam. Então isso é uma coisa muito contagiante. Apesar de você ter N dificuldades para fazer esporte universitário, você tem a paixão dos atletas. E isso te dá um gás muito bom. Eu me apaixonei de cara. Só que a gente viu que a estrutura era muito precária. Então eu, juntamente com o professor Guilherme Jorge, a gente pensou em dar a estrutura que nós temos no Paralímpico e no Olímpico para o universitário. Então, pegar boas piscinas, com uma arbitragem muito boa, com placar eletrônico, com datas certas, com resultado online, tudo que a gente vivenciou na parte do convencional e do Paralímpico, levar para os universitários. Como nós dois somos treinadores de natação, a gente resolveu começar pela natação e tivemos a primeira competição em novembro do ano passado.
Foram 15 faculdades, já foram 192 atletas que abraçaram. Foi uma competição muito bacana na piscina de São Caetano, com arbitragem da Federação Paulista, com placar, com patrocinador, né? Então o pessoal nadava com os banners, tudo aquilo que você vê em televisão você estava vivendo naquele dia. Foi um piloto, a gente achou que foi um sucesso grande e resolveu continuar. Então o que nós esperamos agora? O objetivo da CNU para esse ano é que a gente tenha uma visibilidade maior, então que a gente consiga atrair mais faculdades e a gente aumente o número de nadadores. Esse ano a gente continua só com a natação, possivelmente com o basquete. Nossa ideia é fazer do esporte universitário uma coisa realmente viável, para que as faculdades compitam entre si e que a gente tenha uma boa qualidade. A gente vai começar com a natação, são 3 etapas, os pontos são cumulativos e no final do ano a gente pretende ter uma festa de premiação com as faculdades. O objetivo da CNU é integrar faculdades de diferentes cursos. A gente tem competições muito fortes no Brasil, só da medicina, só da engenharia, só da USP. No CNU não, independe do curso, é a faculdade que você está representando. Então nós tivemos em novembro, engenheiro brigando no bom sentido, esportivamente, com médico, com o pessoal da Poli, né, da engenharia também, com nutricionista, com fisioterapeuta. Então isso foi muito bacana. Todo mundo, a grande maioria que a gente perguntou sobre o CNU, achou que foi legal. E como você vê o esporte universitário ao longo dos anos, assim, vem crescendo, eles estão engajados mais na causa, no esporte, vestindo a camisa realmente? O que você vê essa evolução? Olha, quem já conseguiu ver uma competição de universitário se empolga. Eles realmente defendem a camisa que eles estão vestindo. Eu tive a oportunidade de ir para a Intermédio, que é a competição só de medicina, e a coisa é bem forte, né? O pessoal defende como se fosse o clube da vida realmente. Então, como eu falei no começo, é apaixonante, sabe? O pessoal, a gente sabe, eu posso falar muito da medicina, que é onde eu conheço. Os caras têm o dia inteiro de aula, o cara tem plantão o tempo inteiro, tem que estudar pra caramba, e o cara vai no treinamento e vai na competição. Então é um pessoal que você precisa cobrar muito pouco, porque ele faz aquilo realmente por amor, né? E ele quer defender o esporte dele e principalmente a faculdade dele. Então a gente acha que isso já é o suficiente para você ter uma competição de sucesso. Quando a gente estava lá com 15 agremiações diferentes, você viu o pessoal com bandeira, o pessoal gritando, o pessoal empolgado, defendendo, dando parabéns no pódio. Aí depois a repercussão nas mídias sociais, quando a gente liberou as fotos do campeonato. Então você vê que é uma coisa realmente contagiante. E é uma coisa que a gente percebe que os nossos parceiros também sentem. Porque se você está ajudando o time do atleta, né, a sua faculdade, ele vai dar essa contribuição. E nessa esteira, a gente criou o CNU Clube, que é um clube de parceria. Então você se associa a CNU, que é muito barato, e você tem acesso aos nossos parceiros com desconto. Então você tem academia, você tem pessoal que vende suplemento, você tem médico, você tem fisioterapeuta. Tudo que o atleta precisa para se dar bem, você vai ter com desconto se você for associar no nosso. A associação é só em São Paulo ou pode ser em outras regiões do interior de São Paulo ou em outras capitais, ou por enquanto só em São Paulo capital? Nós tivemos inclusive faculdades do interior. Este ano as competições serão em São Paulo, mas nada impede que uma faculdade de qualquer lugar do Brasil possa participar, né? E ser associado ao CNU também para qualquer faculdade do Brasil. Só que, por enquanto, como está muito no começo, as coisas ainda são em São Paulo. Só que hoje, com a internet, a gente tem fornecedores que mandam para qualquer lugar do Brasil. Suplemento e parte de material esportivo, o cara vai mandar para onde você estiver, né? A ideia do CNU é que ele se torne nacional. A gente até colocou nacional no nome, que é o Circuito Nacional Universitário, para que isso aconteça. Mas voltando um pouco,
como a primeira da ideia é oferecer estrutura, a gente tem que fazer uma coisa realmente boa. Então não podemos crescer rapidamente e fazer algo mais ou menos. Nós queremos fazer a coisa solidificar em São Paulo e aí começar a abrir. A ideia é que um dia a gente tenha um campeonato nacional. Com certeza, e conte comigo. Referente aos Paralímpicos, como que surgiu esse convite dos Paralímpicos? Como é trabalhar com os atletas paralímpicos? Olha, foi um convite muito bacana, né? Hoje eu dou treino com um atleta, que é o João Pedro Olívio, e quando, no final do ano, eu me desliguei do clube que eu estava, e veio o convite da gente fazer uma parceria. Ele estava sem clube, eu também. A gente resolveu tentar. E foi um casamento assim muito rápido e muito proveitoso. Saiu de uma situação de quase anonimato e esse mês a gente recebeu a notícia de que ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Jovens. É um menino de 14 anos, que tem resultados expressivos, tem muito a crescer ainda e é um rapaz muito bacana. E deu um depoimento referente a uma situação que te emocionou. Eu me lembro de uma que talvez para mim ter aqui mais marcou. Eu treinava uma atleta que chama Aline Saporito e a gente foi para um campeonato brasileiro. Depois de algum tempo ela conseguiu uma medalha no campeonato brasileiro e quando nós voltamos a treinar na manhã seguinte, ela me trouxe a medalha dela cortada ao meio. Isso foi, eu até guardado hoje. Isso para mim foi o máximo. Ela me mostrou que realmente a gente caminhou junto e chegou junto. Então isso talvez tenha sido o fato mais pesado, no bom sentido, assim, para mim. Mas foram realmente muitas emoções. E eu acho que todo mundo tem que fazer um esporte. Como eu falei, a gente tem filhas em casa e o peso da escola e do esporte são exatamente iguais. Eu não consigo visualizar a educação de uma criança sem um esporte junto. Infelizmente, o tipo de escola que a gente tem hoje, eles acham que a escola é só isso e isso basta e é o mais importante. E a gente vê nas grandes potências esportivas que não é esse o caminho. O esporte e a escola, eles têm que andar paralelos. A escola ensina muita coisa, mas o esporte também ensina muita coisa. E isso lá na frente vai fazer muita diferença. Quem teve oportunidade de ter um esporte de competição na sua vida, vai ser um profissional muito melhor. Ele tem objetivo, ele vai atrás do seu objetivo, ele encara, ele sabe das dificuldades, sabe que não é fácil. Então eu acho que quando a gente fala muito de esporte, se o esporte no Brasil como é que é, eu acho que o que falta realmente é esse projeto. É você associar a escola e o esporte. Aí a gente vai ter uma sociedade melhor. Olha, muito obrigado por essa entrevista muito especial, emocionante, porque mostra o seu carinho, sua atenção, sua determinação para os atletas, o seu heroísmo diante a superar junto com eles os obstáculos, os bullying também, aquelas situações de preconceitos que vivem dentro dele, e você junto traz consigo aquela garra, aquela determinação. Imagina. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, e aí, gostou do vídeo de hoje? Se inscreva, compartilhe, sua opinião é muito importante. E ative o sininho. Até mais aí, galera. Valeu!